Se você acha que o mundo moderno nasceu de reis, generais e grandes tratados, você está completamente errado. E se eu te dissesse que, na verdade, a origem é muito mais antiga, muito mais simples e infinitamente mais aromática? E se toda a arquitetura do nosso mundo, as finanças, a ciência, as nossas próprias ideias de liberdade estivessem em uma bebida quente, que séculos antes alimentou as mentes que sonharam pela primeira vez com a sociedade em que vivemos? Nesse vídeo eu vou te contar a história de como um simples grão vindo das montanhas da Etiópia ajudou a acender o iluminismo e a construir os pilares sociais que centenas de anos depois nós chamaríamos de mundo moderno atual. E eu te garanto que a história que conecta o seu café da manhã com a nossa realidade é mais surpreendente do que você imagina. Para entender como um grão ajudou a criar um mundo moderno, a gente precisa viajar de volta no tempo para a Etiópia no século IX. É lá que a gente vai encontrar o protagonista inesperado da nossa história, o café. E existe uma lenda famosa que nos conta sobre um pastor chamado Caldi, que um dia notou que as suas cabras ficavam estranhamente doidas, elétricas, depois de mastigar uns frutos vermelhos num arbusto. E movido pela curiosidade, ele decidiu provar esses frutos, sentindo em seguida uma onda de vitalidade. Ele então pegou os grãos e levou para um monge que jogou eles no fogo, porque ele achava que aquilo ali era a obra do diabo. Mas quando os grãos começaram a torrar, um aroma irresistível começou a tomar conta do ambiente, e os monges resgataram os grãos, moeram e misturaram com água quente, descobrindo assim que essa bebida os mantinha alertas durante horas e horas de oração. Se essa história é uma lenda ou não, eu não tô nem aí. A questão é que o poder da bebida era inegável. E é aqui que o café começa a sua jornada, que do Iêmen se espalhou por toda a Península Arábica e pelo Império Otomano. E é aqui também que a parte mais importante da nossa história começa. Antes da chegada do café, a bebida social mais comum na Europa era, por incrível que pareça, o álcool. Muita gente bebia cerveja ou vinho durante o dia, mas não era por vício, e sim porque a água frequentemente era contaminada e perigosa. O resultado disso era uma cultura influenciada por algo que deixava as pessoas cansadas durante o dia. Só que aí elas beberam um café, uma bebida nova que gerava totalmente o oposto. Pela primeira vez, uma parte da população começou a trocar a cultura da intoxicação pelo álcool pela cultura da estimulação pela cafeína. Essa mudança bioquímica aconteceu em grande escala, e agora um novo lugar era necessário para beber esse tipo de bebida, porque não combinava com as tavernas barulhentas que tinham na época. O café ele chegou na Europa no século XVII, já enfrentando um pouco de resistência. Assim como aqueles monges da nossa lenda, alguns chamavam de amarga invenção de Satanás. A história conta que o Papa Clemente VIII foi até pressionado a banir a bebida, mas provando ela ele acabou batizando, não resistindo à tentação. E com a bênção papal, o caminho do café estava livre. No meio do século XVII, as cafeterias explodiram por todo o continente, especialmente em Londres. Em poucas décadas, a cidade tinha centenas delas, e esses lugares eram muito diferentes das tavernas. Eles serviam uma bebida que era profundamente focada em sobriedade e foco. E o mais importante, eram espaços mais democráticos. Pelo preço de 1 centavo, o custo de uma xícara de café, o homem podia entrar, pegar um jornal e participar das conversas que aconteciam no local. E é por isso que essas cafeterias na época eram conhecidas como universidades de 1 centavo, penny universities. Mas, embora fossem mais acessíveis do que muitas outras instituições, o acesso ainda era muito limitado por gênero e classe social, sendo um ambiente predominantemente masculino de classe média alta. E é aqui que a gente chega na segunda parte mais importante da nossa história. As cafeterias se tornaram os nós de uma vasta rede de informação. Elas eram como os centros de debate da era do iluminismo, mas com mais fumaça de cachimbo. Se você quisesse saber as últimas descobertas científicas, era só ir para a Grecian Coffee House. Era um ponto de encontro para os membros da Royal Society, e figuras como Isaac Newton estavam associadas a ela. Se você tivesse interesse em finanças, você podia ir para Jonathan's Coffee House, que era o lugar onde os corretores se reuniam, plantando as sementes da Bolsa de Valores de Londres, que viria daqui para frente. Se você precisasse de notícias sobre navios e cargas, era só ir na cafeteria do Erdod Lloyd, na Rua Lombard. Comerciantes e amadores trocavam informações tão vitais que o lugar evoluiu para se tornar o Lloyd's de Londres, um dos mercados de seguros mais importantes do mundo. Do outro lado do canal da Mancha, em Paris, o fenômeno foi ainda mais explosivo. O Café Procópio, aberto em 1686, se tornou um dos quartéis-generais dos filósofos do iluminismo. Voltaire, famoso pelo seu enorme consumo de café, se reunia ali com Diderot e Rousseau. E a lenda diz que a ideia para a grande enciclopédia nasceu das conversas entre aquelas paredes. Ou seja, em outras palavras, as cafeterias não eram apenas lugares para tomar café, eram lugares para disseminar ideias, um espaço onde pessoas diferentes, que tinham um pensamento diferente e que normalmente não se encontrariam, podiam se esbarrar de alguma maneira, gerando assim uma possível nova inovação.
A ideia de um comerciante podia se esbarrar com a ideia de um cientista, que era refinada por um filósofo e depois divulgada por um jornalista, e tudo isso acontecia no mesmo ambiente da cafeteria. E a própria estrutura das cafeterias, com as suas mesas coletivas, incentivava essa interação. E informação fluía, jornais nasceram para relatar as conversas que aconteciam nesses lugares. Então o café não apenas acordou os indivíduos, mas também ajudou a criar o espaço social para que essas mentes despertas se conectassem, formando uma das primeiras redes de troca de informação da era moderna. Mas ainda fica uma pergunta no ar: como é que a gente saltou das xícaras de porcelana do século XVIII para o mundo como nós o conhecemos? E essa ponte é justamente a própria estrutura criada pelas cafeterias. Elas foram as plataformas onde os 3 pilares do mundo moderno foram forjados: a ciência, o capitalismo financeiro e a política revolucionária. Antes, na ciência, as descobertas eram feitas de forma isolada. Em cafeterias como a Grecian, cientistas como Isaac Newton podiam debater, criticar e construir sobre o trabalho um dos outros em tempo real. A ciência estava deixando de ser do domínio de patronos e se tornava um esforço colaborativo, movido pela razão e pelo debate aberto. Quanto às finanças, como na Jonathan Scoff House, a informação sobre ações e preços de mercadorias, antes restrita, se tornou pública. Na cafeteria do Lloyd, o risco de uma viagem marítima podia ser dividido entre vários investidores, dando origem ao conceito moderno de seguro. E nesses ambientes, a confiança e o fluxo de informação alimentados pelo café criaram as primeiras bolsas de valores e mercados de títulos do mundo. Foi ali que nasceu o capitalismo financeiro global. E sobre política e revolução, no Café Procópio, em Paris, filósofos como Voltaire, Rousseau não estavam apenas tomando café, eles estavam ali formulando as ideias de liberdade, direitos individuais e governo pelo povo que definiriam o iluminismo. Décadas depois, foi nesses mesmos cafés que os revolucionários como Danton e Robespierre planejaram a queda da monarquia. As cafeterias se tornaram um espaço público onde a teoria filosófica virou ação revolucionária, inspirando não apenas a Revolução Francesa, mas também a americana. E a ciência, as finanças, as revoluções foram 3 forças que definiram os últimos 300 anos da humanidade. E todas elas encontraram seu primeiro grande catalisador não num palácio, nem em uma universidade, mas num espaço público democrático e barulhento movido a cafeína. Então, da próxima vez que você olhar para o mundo ao seu redor, para os mercados financeiros, para os avanços da ciência, para os ideais da democracia e da liberdade, pensa nisso. O que você está vendo não é tão diferente do resultado do que um filósofo, um cientista ou um comerciante fazia em Londres ou em Paris em 1750. Você basicamente está vivendo na casa que eles ajudaram a construir e, em outras palavras, tudo o que a gente conhece hoje em dia começa com a jornada de um grão da África para a Europa, que começou com a decisão de trocar uma bebida que cansava a mente por uma que tem um gosto amargo, que começou com a criação de espaços públicos onde pela primeira vez em grande escala o valor de uma ideia não dependia apenas do status de quem a dizia, mas também da sua capacidade de se conectar com as outras. E o mundo moderno é o herdeiro direto dessa revolução. Então, da próxima vez que você estiver tomando seu café, você não vai estar apenas bebendo algo para acordar, lembre-se que você está segurando um pedaço da história da nossa civilização. E quem sabe talvez você esteja bebendo café agora, consequentemente participando de um ritual que há séculos vem provando a tese que eu trouxe aqui: grandes ideias nascem quando a gente se conecta. E eu estou fazendo exatamente isso agora com você. Então, se essa conexão inesperada entre o seu café e a fundação do nosso mundo te surpreendeu, deixe uma curtida para que mais pessoas descubram essa história e se inscreva no canal para não perder as próximas conexões. Um grande abraço e até a próxima!